Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Sr. Ministro, hoje estamos a ouvi-lo no final de várias audiências que fizemos aqui a todos os ministros deste Governo. E passados estes dias e todas estas intervenções, a realidade é que nós continuamos sem saber exatamente o que é verdadeiramente o Orçamento do Estado de 2016. Nós já sabemos algumas coisas que foram confirmadas ontem pelo SES e pelo Conselho das Finanças Públicas. Que o orçamento é irrealista e imprudente nas previsões macroeconómicas, mas também nas previsões de receita e nas despesas. Também sabemos que existe um aumento de impostos, que o Sr. Ministro até confirmou hoje. Sabemos que é um orçamento que aumenta a regressividade. E sabemos que é um orçamento que mantém a austeridade, mas de uma forma diferente, que é pior, porque agora prejudica as empresas e a classe média. E este orçamento, o que é muito preocupante, é que tem um lado ainda muito nublado, porque falta ainda imensa informação que o Sr. Ministro, apesar das perguntas repetidas, insiste em não dar. E desde logo, na semana seguinte à entrada do orçamento na Assembleia, ficámos todos muito clarificados que o orçamento já estava desatualizado. Porque nessa altura soubemos que as avaliações feitas pela Comissão e pelo Eurogrupo foram tão construtivas, Sr. Ministro, que foi obrigado a prometer medidas adicionais de contenção. E nós não sabemos quais são essas medidas. O Sr. Ministro ressalvou realmente que iria prepará-las para o caso de serem necessárias, mas parece que é cada vez mais óbvio que vai ser mesmo necessário. Não sou eu que digo. Foi ontem, Sr. Ministro. Foi ontem aqui nas audições que tivemos com o Conselho das Finanças Públicas. Afinal, agora, Sr. Ministro, depois do sobe e desce da carga fiscal nas erratas diferentes que fomos tendo, continuamos sem saber onde é que vai parar a carga fiscal. Esta é que é a realidade. E nesta semana ainda soubemos também ontem, mas através de outras formas que não oficial, que o Sr. Ministro terá prometido perante o Eurogrupo que se comprometia a não reverter as reformas estruturais sem uma avaliação destas medidas. Muito bem, e vou citar aqui a expressão do Sr. Dijsselbloem. As autoridades portuguesas comprometeram-se a não reverter reformas passadas tomadas durante o programa de ajustamento antes que seja feita uma avaliação completa destas reformas. Muito bem, mas isto é verdade? Fez mesmo este compromisso e, mais importante, o que é que vai fazer com aquelas que já foram aprovadas e não tiveram nenhuma avaliação? Pelo menos nós não as conhecemos. E agora as propostas de esquerda que nós já tivemos a receber. Consta pelas notícias que o Sr. Ministro tem 50 milhões para cobrir aparentemente reformas ou propostas que aí vêm. E de onde é que isso vem, Sr. Ministro? Onde é que consta? E será que isto é mesmo assim ou que ainda vai preciso mais impostos? Finalmente, as questões de coerência interna e credibilidade do orçamento continuam a ser muito complicadas e nós somos permanentemente confrontados neste orçamento com irrealismos, previsões otimistas de receita, de despesa e com mistificações em geral. E eu queria voltar aqui rapidamente ao cenário macroeconómico só para clarificar uma coisa. Depois das horas que nós tivemos de audições, em particular com o Conselho das Finanças Públicas, convém realçar que o Conselho das Finanças Públicas é que é legalmente responsável em Portugal por verificar o cenário macroeconómico. Por isso, se eles dizem que são otimistas, eu acho que isto é um risco muito sério, não é? E eu acho que o Sr. Ministro pode tentar dar justificações parcelares que quiser, mas as suas previsões não são credíveis e não são só as instituições internacionais e nem somos nós, é também o Conselho das Finanças Públicas. Sr. Ministro, o Sr. Ministro apresenta uma série de normas fiscais que são chamadas interpretativas. Isto quer dizer que são retroativas. Não é uma e não são duas. São 22 normas fiscais interpretativas, que quer dizer que são retroativas. Então é este o padrão? É este o padrão do Secretário de Estado? É este o padrão do Sr. Ministro, que quer aplicar impostos retroativos aos portugueses? E, Sr. Ministro, sabe o que é mais preocupante? É perceber qual é o impacto de toda esta incerteza. E qual é o impacto? Nós sabemos já que no último trimestre de 2015 houve uma grande quebra do investimento, provocada em particular pela quebra do investimento direto estrangeiro em Portugal. Uma quebra de mais de 1.200 milhões no investimento direto estrangeiro. Isto aconteceu quando os senhores entraram. Já havia muita incerteza. É real, eu tenho os números, tenho o gráfico. É verdade. E
no quarto trimestre, Sr. Ministro, o que aconteceu, esta queda, este orçamento só vem aumentar a incerteza, Sr. Ministro. Este orçamento só pode provocar mais incerteza ao investimento direto estrangeiro. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma